Mateus 19, 16 ao 22. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas, ou patrimônios, ou propriedades. Podeis sentar, meus amados. Uma palavra de reflexão. Oportunidades perdidas. Quantas oportunidades nós desperdiçamos? Quantas oportunidades nós perdemos? Muitas oportunidades. E a Bíblia é repleta de pessoas que perderam sérias oportunidades em suas vidas. Você que não estudou, eu tenho certeza que você se arrepende de não ter ouvido sua mãe e seu pai insistir tanto para você ter estudado. Ter feito uma faculdade. Talvez você está num trabalho digno, mas tem dia que bate aquele arrependimento e diz: por que não ouvi meu pai e minha mãe? Por que não fiz uma faculdade? Eu tive oportunidades, mas não abracei. E a oportunidade é assim. Elas aparecem. Elas são oportunas. Mas se você estiver preparado, você toma posse, abraça. Mas se você não preparou, vai bater o arrependimento de novo. Às vezes alguém vai te procurar hoje pela amizade, pelo conhecimento que tem de você, e vai dizer: olha, arrumei um emprego para você ganhar 20 mil reais. Semana que vem você pode ir lá, vou te arrumar um serviço na secretaria da prefeitura de Uberlândia. Você vai ganhar 20 mil reais. Maravilha, oh Deus, muito obrigado, o Senhor me ouviu. E de repente aquela pessoa diz para você assim: a única coisa que você precisa é de um diploma de 3º grau, só isso. E aí você murcha como um capim. Já está brincando. Só isso. Só uma faculdade. Pode ser a mais simples possível. Pode ser na área que você... Mas tem que ter uma faculdade. E aí você vai dizer: meu Deus, por que eu desprezei todas as oportunidades? E aí vai chegar para uma pessoa que sabe 20 vezes menos que você.
e vai dizer: olha, não deu para ele, mas eu te faço a mesma proposta. Você só precisa de um curso de 3º grau. Eu tenho. Então o cargo é seu. E o cara sabe 50 vezes menos do que você, 50 vezes menos capacitado que você, mas ele se preparou para a oportunidade da vida dele. Espero que você casou bem, porque se você não tiver casado bem, acabou, meu filho. Você que lute, em nome de Jesus, porque você teve a oportunidade de casar com quem você quisesse, rico, branco, preto, branco, moreno, pardo, alto, magro, gordo. Então, cada um tem o seu e o que escolheu. A escolha foi sua. Esse jovem rico, a Bíblia frisa, jovem rico. Ele encontra com o Senhor Jesus e ele expressa um desejo sincero, um interessante desejo da sua alma. Foi sincero aquele pedido, foi verdadeiro, foi da alma. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Todo o dinheiro que eu tenho ainda não preencheu o vazio da minha alma. E eu queria que o Senhor me desse uma palavra que preencha o vazio da minha alma, porque o dinheiro preencheu quase tudo, mas há um vazio na minha alma que o dinheiro não conseguiu, as posses, as riquezas desse mundo não conseguiu preencher. Jesus então disse, como o evangelho é simples, ele diz: guarda os mandamentos, guarda a palavra de Deus, guarda o que você leu, o que você ouviu e o que estão ensinando da palavra de Deus, somente isso. Guarda, sirva a Deus enquanto vida você tiver na terra, e você vai morar no céu quando fechar os olhos aqui. Porém, aquele jovem era tomado das suas vaidades, como todos. Era tomado daquele sentimento que sabe tudo. Eu tenho um filho jovem, tudo que eu vou falar com ele, parece que ele sabe de tudo. Será que é só eu? Eu vou falar uma coisa, ele sabe. Eu vou falar outra, ele sabe. Aí eu estou parando de falar, porque tudo que eu vou falar, ele dá uma impressão que ele sabe. Mas na verdade, eu digo mais a minha esposa, ele acha que sabe. Mas ele não sabe fazer nem a comida que ele come. É a minha esposa que faz. Ele não sabe fazer nem o café que ele bebe. Ih, eu não posso falar isso para ele, hein? Dá um pulo da altura desse teto aqui. E ele não sabe mais um monte de coisa que eu não posso nem falar para vocês. Mas quando eu vou falar com ele, ele contesta e parece que ele sabe tanto que eu até me encolho. Mas quando precisa de um carro, pai, me leve em tal lugar. Pai, me empresta um dinheiro. Pai. Mas voltando aqui para o jovem, quando Jesus disse para ele, ele diz: ah, tudo isso aí eu já tenho feito, ó. Tenho, ó. Não adultero, não mato ninguém, respeito meu pai e minha mãe. Ah não, isso aí que o senhor falou é fácil demais, eu tiro de letra. Amar o próximo, eu ajudo muita gente. Então a conversa ficou sério,
porque a princípio estava leve. Jesus ofereceu leve o evangelho, simples, puro, maneiro. Mas quando ele incorporou, e quando ele engrossou então para cima de Jesus, aí Jesus então engrossou para cima dele, e disse: vamos ver se você guarda isso mesmo então. Quero ver se você está vivendo isso. Você é rico, não é? Sou. Então pega toda a sua fortuna, vende e reparte com o próximo, com os pobres que você acabou de me falar que você vive. Aí mudou a história. Aquele jovem se entristeceu pela proposta, e a Bíblia diz que ele desaparece. Nunca mais se ouve falar naquele jovem em momento algum da Bíblia. Sumiu. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que este jovem teve a maior oportunidade da sua vida. Ele teve a maior oportunidade que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, que um ser humano pode ter. Foi-lhe oferecido a vida eterna pela boca do próprio Eterno. Quer a vida eterna? Quero. Vende tudo que você tem, reparta com os pobres e vem me seguir, vem me servir. Você vai trabalhar para mim, comigo, para mim, através de mim. E no final, quando terminar nessa vida, você vai morar comigo para sempre. E você terá riquezas eternas e duradouras. E o que estava fácil, aparente, o que estava simples, se tornou sério. Ele não aceita a proposta de Jesus, porque o seu coração estava nas riquezas dessa terra. A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, está o seu coração. E o coração daquele jovem rico estava onde? Em suas riquezas. E Jesus confrontou para que ele rompesse com aquele apego. Era só desapegar e servir a Jesus, mas ele desprezou a maior oportunidade da vida dele. Não aceita a proposta de Jesus e desaparece. E nunca mais a Bíblia fala daquele jovem. Quantas oportunidades o Senhor nos oferece hoje, e às vezes estamos desprezando por vários motivos, por apego a esta vida que vai terminar logo ali. Este jovem perdeu certamente a vida eterna, porque a maior oportunidade de salvação estava diante dele, e ele deixou passar. Não deixe passar as oportunidades. Elas são raras, mas elas são reais. Elas vêm, e abrace elas, se Deus estiver nelas. Já Bartimeu foi diferente desse jovem. Bartimeu era cego, e a Bíblia diz que Jesus passou uma única vez naquele lugar, em Jericó.
única vez. Jesus só passou uma vez. Tem oportunidades na sua vida e na minha que ela vai se repetir, mas existem oportunidades que é uma só. Ou a gente abraça ou a gente perde. E aquele alvoroço, e aquela multidão, aquele atropelo, e Bartimeu então pergunta certamente para alguém: que alvoroço é esse que está acontecendo por aqui, que eu nunca vi isso? Certamente alguém parou para lhe falar do evangelho e daquele que estava passando por ali. Certamente alguém disse: você não sabe o que está acontecendo? Não! Que alvoroço é esse? Jesus de Nazaré está passando por aqui. Mas o que acontece quando esse Jesus passa? Você não sabe? Não! Aonde passa esse Jesus, as pessoas estão sendo curadas, demônios estão sendo expelidos, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os cegos enxergando, os coxos estão andando, e uma fé foi gerada no coração dele. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quando alguém falou para ele, uma fé entrou no seu coração, e ele diz: é a minha única oportunidade. E ele então começa a fazer o que todos sabem. Ele começa a gritar com a alma: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele grito da alma foi entrando no coração de Jesus. E no meio daquela multidão ele para. Jesus conhece a sua voz no meio da multidão. No meio de 8 bilhões de habitantes, quando você grita com a alma: opa, conheço essa voz. Quantos creem que Deus conhece o grito da sua alma? Conheço essa voz, minha filha, meu filho. Mas naquele dia lá ele disse: alguém grita por mim. Uma alma aflita. Um grito da alma. Eu imagino Pedro, como era sempre afoito. O senhor está de brincadeira com a gente? A multidão te aperta, um alvoroço, todo mundo falando, todo mundo gritando. Mas alguém está gritando diferente. Há uma alma gritando diferente, e o seu grito está entrando em mim. Toda vez que você grita com a alma, ele vem. As mães que têm bebê, quando você está lá na cozinha e o filho está dormindo lá sozinho, e de repente ele dá o sinal, ué, opa, você corre lá. Você sabe o grito. Irmão, é uma loucura isso. Eu estava vendo Deus é grande demais. Eu estava vendo um documentário cheio de milhares de pinguins. E os filhotinhos. E daí a pouco o filhotinho se perdia do pai e da mãe. Mas aí ele começava a gritar no meio daquela multidão. E o pai mais a mãe ia
em sintonia no grito do bebê, no grito do bebê, e andando no meio daquela multidão de milhares de pinguins, no grito do bebê, no grito do bebê, daí a pouco chegava lá no bebê. Diga para alguém aí: Deus não erra o grito da sua alma, o endereço da sua casa, a rua da sua casa, Ele sabe. E ele disse: alguém está gritando por mim. Mestre, a multidão te aperta. Mas alguém chega e diz: é um cego, chamado Bartimeu. Jesus diz: traga ele até mim. E eles não queriam não, viu? Às vezes Jesus quer salvar alguém, nós ainda estamos relutando. Porque eles chegaram lá no moço lá e diz: rapaz, para de ficar gritando, você está gritando demais. O mestre está muito ocupado. Ele diz: mas a minha alma também tem valor. É minha única oportunidade. Os médicos não vão me curar. A medicina já disse que não vai me curar. Não tem remédio, não tem nada que possa fazer eu ver. É Ele. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus diz: o que você quer que eu faça para você? Eu quero ver. Irmão, qual é o maior desejo do cego? É ganhar na loto, na quina? Qual é o maior desejo do cego? É ver. Qual é o maior desejo do paralítico? Andar. E ele diz: eu quero ver. Mas você crê que eu posso fazer você ver? Creio. Então veja. Imagina a cena, irmão. Bartimeu começa a pular e gritar e dizer: eu estou vendo, 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 eu estou vendo a imagem e a semelhança de Deus no homem, eu estou vendo a árvore, eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo, glória a Deus, eu estou vendo, a tua fé te sarou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Diferente do jovem rico que desprezou a maior oportunidade de vida eterna, Bartimeu abraçou a única oportunidade que ele teve. Não perca mais oportunidade. Quantas vezes Deus faz proposta para você e você recusa, achando que vai ser peso para você. Vai ter trabalho, mas vai ter graça na medida para te sustentar. Vai ter graça na medida para te segurar, para te fortalecer e para cuidar de você. Não perca mais oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não fui ainda. A responsabilidade é sua. Entre em jejum, entre em oração, entre em santidade. Eu quero ver se Jesus não vai te batizar. Faça o que eu estou te fazendo. Você quer ser batizado, mas você não ora. Você quer ser batizado, mas não jejua. Você quer ser batizado, mas não enfia para dentro de um mato. Tem um preço. Ser usado por Deus tem um preço. Um amigo que eu ganhei para Jesus, quase todos foram batizados com o Espírito Santo, hoje ele é pastor. Ele disse um dia: vamos lá para o monte, para um mato comigo, para me buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu disse: vamos. Aí ele disse: mas nós só vamos descer de lá quando Jesus me batizar. E nós estávamos orando muito. Eu falei: vai ser uns 30 minutos de oração e o fogo vai descer e você vai ser batizado. E chegamos naquele monte lá, mais ou menos às 11h30. E oramos 1 hora e nada. E eu já comecei a desesperar. Jesus, batiza esse irmão, que eu quero ir embora, eu estou com sono. E deu 1 hora e nada. Jesus batiza esse irmão. E ele
berrava, gritava, jogava cascai para trás, e Jesus, eu quero, e ele já estava perdendo a voz. Eu sei que deu 2 horas, 3 horas, eu já não tinha mais palavra de oração, era só glória, glória, fazendo igual os crentes, né? Mas com sono, querendo ir embora. E aí eu voltava, Jesus batiza ele, 4 horas nada, e ele gritando, Jesus, eu não desço daqui hoje, e Jesus batiza ele, porque eu quero ir embora. E quando foi lá para 5:30 da manhã, irmão, o fogo desceu com força, e ele deu umas rajadas de língua estranha, e jogou cascai, cancou capim, e fez um alvoroço naquele trem, e eu deixei ele rolar à vontade, e depois falei, vamos embora, meu irmão, em nome de Jesus. Mas voltou batizado com o Espírito Santo. Venha para cá, meu irmão, tranca aqui dentro, eu te dou a chave. Passa a noite gritando aqui dentro, Jesus vai te batizar. Não perca as oportunidades de chamado de Deus, de obra de Deus. Não perca as oportunidades. Não despreze as oportunidades. Tem um versículo aqui, ó. Coloca aí para mim, irmãos. Hebreus 3, 7, 8. Coloca aqui. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Deus ainda continua a dar oportunidades para homens e mulheres ser usado nas suas mãos. Mas estamos dando cada desculpa esfarrapada para Deus. Eu não posso porque eu estou isso, eu não posso porque eu estou aquilo, eu não posso porque eu não quero me comprometer, eu não posso porque eu vou trabalhar demais, eu não posso porque... Só que na hora que você fica em aflição, o primeiro que você grita é por Ele. Quando você bate um carro, o primeiro que você grita é por Ele. Quando você chega num médico e ele diz, você está com câncer maligno, você já sai de lá chorando, Deus, oh Deus, me cura que agora eu abraço todas as oportunidades. Não espere esse dia. Deus, se o Senhor me curar agora, eu não vou faltar de culto mais e ficar à toa em casa. Não espere esse dia. Não espere o leito de um hospital para você fazer algo para Deus. Para você fazer um voto de trabalhar para Deus. Não espere uma CTI para você dizer, agora, se o Senhor me curar, eu vou. Não espere o ventre de uma baleia como Jonas. Me tira daqui, pelo amor de Deus, esse lugar de abismo. Se o Senhor me tirar, eu vou lá pregar para os ninivitas. Deus ainda tirou, mas não é todos que Ele vai tirar. Deus dá uma oportunidade para Jonas ir lá pregar para os ninivitas, e ele desce para onde? Alguém falou aí, para Jope, né? Tarsis. Jope. Tarsis, né? Aí, meu irmão, uma franca descida. Desce para o porto, desce para o navio, desce para o porão, desce para o mar, desce para o fundo do mar e clama lá do abismo. Ao invés de ir para Nínive, ele foi
Pergunta aí para alguém aí, para onde Deus te mandou ir? Você está indo para onde Deus te mandou ir, né? Se você estiver tentando fugir, Ele vai mandar o mar se agitar. Ele vai te cercar. Então não perca, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não perca as oportunidades de Deus. Não perca, irmãos. Senão você pode pagar um preço muito alto por rejeitar as oportunidades de Deus.